Vamos lá, vamos começar então. Respeitar o horário realmente, né? Isso é muito importante. Bom, boa noite a todos, né? Muito obrigado pela participação. Espero que todos estejam bem, apesar desse confinamento que já dura bastante tempo, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de externar nosso agradecimento para todos os participantes e também aqueles que estão lutando na batalha da frente, né? Nos hospitais para combater coronavírus, né? Covid-19, salvando vidas, tal, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, e também pessoal de motorista, transporte, empresários, né, trabalhadores que estão lutando de todas as formas para um ajudar o outro, né? Eu sei que tem vários voluntários também trabalhando para sustentar entidades beneficentes, né, que dependem muito de doações. Então, esse é nosso agradecimento a todos. E a UTS, por sua vez, né, resolvemos também colaborar com o seu conhecimento, é, aproveitar esse confinamento, aproveitar, modo de dizer, mas transferir nosso conhecimento através de série de palestras, né, que começamos semana passada, para auxiliar, pelo menos um pouco, né, que seja, para fortalecer os pequenas, principalmente pequenas e médias empresas, que assim que terminar esse confinamento, voltar as atividades econômicas, né, que esteja mais preparado do que quando começou esse confinamento. A UTS do Japão é uma entidade subordinada ao Ministério de Economia, Indústria e Comércio, lá no Japão, e oferece bolsa de estudo, estágios para vários países, né? E aqui no Brasil, nós temos mais de 2.000 associados que foram treinados lá no Japão, né? E tem a UTS, a Associação UTS, esses estagiários no mundo inteiro, mais de 40 países, né? Com mais de 70 associações. Quer dizer, tem países que têm mais de uma associação, né? E assim, então, em todos os países estão difundindo o que foi ensinado, o que nós aprendemos no Japão. E a Altense do Brasil, então, também faz esse tipo de serviço. Vamos ver, então, o que é o Altense do Brasil? Bom, a Altense do Brasil tem como missão, né, contribuir para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil e do Japão através do desenvolvimento dos recursos humanos das organizações brasileiras e pela promoção da cooperação entre empresas dos dois países. A gente dá treinamento, né, prepara as pessoas para melhorar as empresas do Japão e do Brasil e também fazer negócios entre os dois países. A visão da Altense do Brasil, então, é tornar-se uma entidade de excelência em desenvolvimento de recursos humanos e de promoção de negócios. E como é que a gente faz esse tipo de trabalho? Vamos lá, então, para o slide seguinte. Bom, então, objetivos da Associação Altense do Brasil. Apoiar empresas com serviço de consultoria, treinamento gerencial e assessoria empresarial na implantação de programas de qualidade e de melhoria do sistema de gestão no modelo japonês. Nós somos treinados no Japão com programas de qualidade, produtividade, gestão de empresas, né? E queremos repassar esse conhecimento para empresas do Brasil e assim melhorar sistema de gestão, né, qualidade e produtividade. E por outro lado também é desenvolver recursos humanos chaves para empresas no Brasil, enviando executivos e técnicos para o programa de treinamento da Altense no Japão, né, ou trazendo especialistas japoneses para conduzir treinamento do Brasil. A Altense do Brasil, nós recebemos inscrições aqui para enviar, né, pessoas para fazer treinamento no Japão. Mas não pessoas, não são estudantes, né? São pessoas já formadas de um certo nível, né? Que já ocupam um certo cargo nas empresas. Diferente de outros programas de troca de estudantes, não é isso? São executivos, donos das empresas, né? Que a gente manda para o Japão.
e também apoiar empresas japonesas e brasileiras a fazerem negócios. Empresas japonesas que queiram se instalar no Brasil e estão procurando parceiros aqui no Brasil. Ou, ao contrário, né? Empresas brasileiras que queiram fazer negócio no Japão, a gente faz essa intermediação, auxiliando e facilitando o negócio. E também promover cultura e curso de língua japonesa aqui no Brasil. Língua japonesa e língua portuguesa também para os japoneses que vêm trabalhar aqui no Brasil também. Tá? Então, aquelas empresas que queiram treinamento aqui no Brasil, contata a gente, né? Nós damos treinamento, consultoria, gerencial e assessoria empresarial aqui no Brasil. E também enviamos, então, fazer treinamento lá no Japão também. Vamos lá, próximo slide. Tá, então aqui está o nome completo da UTS, né? É meio longo, mas aqui está o e-mail de contato e também o site nosso da UTS. Tá bom, então? Resumindo, seria isso aí. Acessando o site tem mais detalhes, né? Que aqueles que queiram conhecer a UTS mais profundamente, né? Poderão acessar o site. Bom, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês nesse webinar. Eu gostaria, então, conforme a Ixan falou, vou me apresentar rapidamente. Tá? Então, eu tenho aqui mais de 27 anos de experiência, geralmente trabalhando em fábrica, tá? Em operações industriais, supply chain. Então, passei na área de manufatura, logística, PPCP, programação, planejamento e programação em controle de produção, compras, qualidade, serviço ao cliente e TI. E dentro desses 27 anos, 13 anos eu passei na Embraer, tá? Onde eu fiz mais Kaizen, onde eu mexi muito com a parte de excelência empresarial, que eu vou falar para vocês rapidamente. E também já fiz projetos na área automobilística, metalmecânica, farmacêutica, têxtil, química, moveleira, alimentos, construção civil e petróleo. Dentro da Embraer, um fato importante para mim foi a liderança do Programa de Excelência Empresarial Embraer, que a gente chama de P3E. Era um programa mundial voltado para o aumento de produtividade, qualidade e competitividade, que a gente usou a filosofia Lean para poder buscar excelência dentro da Embraer. E nós trouxemos bastante resultado, inclusive virou uma referência nacional. Em 2014, já com a minha consultoria, eu desenvolvi um programa junto com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que a gente chamou de Programa Indústria Mais Produtiva. O objetivo era conseguir mostrar para as pequenas e médias indústrias do país que ela poderia aumentar a produtividade sem fazer grandes investimentos e aplicando o Lean para isso. Tá. Eu fui também bolsista no Japão, pela OTS e pela JICA, onde eu fiz treinamentos em Just in Time, Kanban, Kaizen e 5S. Não vou ler tudo isso aqui que está escrito, mas basicamente assim, tem uma boa experiência internacional, onde eu fui fazer Lean em empresas fornecedoras da Embraer, e eu tenho mais de 500 projetos de Kaizen Blitz, que eu realizei a maior parte deles no Brasil, na Embraer mesmo, e vários como consultor também. Tá? Eu sou engenheiro de produção pela Poli, tenho MBA em finanças pelo IBMEC, que é o INSPER hoje, MBA em administração pela CCEA, que é da Mauá. Sou certificado em CEPIM, que é Certified in Production and Inventory Management, pela APIS. Sou Black Belt e também dou palestras em eventos e sou consultor também. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos entrar então agora no tema, que é Lean nas pequenas e médias empresas. Então, como é que a gente faz quando a gente é pequeno e médio? A gente muitas vezes pensa, será que o Lean pode ajudar as empresas do nosso porte? Então, assim, como eu não sei se todos daqui conhecem o Lean, eu vou falar assim rapidamente um breve histórico do Lean. O Lean teve uma origem assim há muito tempo atrás, e para quem sabe um pouco do Lean, sabe que ela começou dentro da indústria automobilística. Então, tem até desde os primórdios, quando o Henry Ford começou com a linha de montagem, isso já serviu também de base, o pessoal do Lean começou a usar. Quando é que começou isso? Ela começou após a Segunda Guerra Mundial, quando a Toyota ela desenvolveu o que a gente chama Sistema Toyota de Produção,
E o Taiichi Ohno, que era o diretor industrial, e o Eiji Toyoda era o presidente da Toyota, eles começaram a desenvolver automóveis, né? E tinha que conseguir, após a guerra, fazer, sem muitos recursos, conseguir produzir os carros. E o Taiichi Ohno conseguiu desenvolver uma forma totalmente diferente, né, da indústria americana, que era referência mundial na época, e isso começou a gerar assim, nova filosofia, né, novas técnicas e novas ferramentas. Depois disso, vários anos depois, né, o Lean foi se desenvolvendo e chamando muita atenção, principalmente depois da crise do petróleo. Então, os Estados Unidos, pessoal, né, das universidades, principalmente do MIT, foram estudar a Toyota para entender melhor o que eles faziam de tão diferente. E lançaram um livro que chamava A Máquina que Mudou o Mundo. Então, dentro desse livro, o conceito, né, do Lean Manufacturing apareceu pela primeira vez. Eles não chamavam o sistema Toyota de produção, né, tem o nome Toyota, eles mudaram para Lean Manufacturing. E mapearam lá as ferramentas, como é que o pessoal conseguiu melhorar tanta produtividade na indústria automobilística japonesa. Depois de 91, no lançamento do livro, né, até hoje, o Lean começou a ser entendido não só como Lean na manufatura, como Lean Manufacturing, né, mas a filosofia, as ferramentas, elas também foram sendo aplicadas em várias outras indústrias, né, vários outros setores da economia, como a construção civil, né, Lean Construction, o Lean Office aplicado nas áreas administrativas, a engenharia, o Lean Healthcare aplicado no setor hospitalar, né, assistencial, o Lean Development, né, que é desenvolvimento de produtos, o Lean Banking, que é o Lean aplicado a bancos. Então, hoje já se sabe que o Lean, como conceito, como filosofia e várias das suas ferramentas são aplicados em todos os setores, né, da economia. Então, isso hoje, né, já se sabe, né, que é tudo baseado nessa filosofia Lean aplicado em todos os setores que eu falei. Então, num projeto, né, ou quando a gente faz uma implantação de Lean numa empresa, normalmente a gente tem resultados muito bons, como, por exemplo, esses aqui de 6 meses a 3 anos de implantação, a empresa já consegue sentir redução de lead time de 30% a 80%, estoques, né, de 30% a 80%, né, entregas no prazo, você atingiu, né, entregar no prazo em 98%, 99% das vezes, redução de espaço, 30% a 50% do espaço que você tem, você consegue reduzir, fazendo muitas vezes mais do que você fazia antes, aumento de produtividade de 10% a 60%, redução de custo, né, muito importante, 10% a 30%, e sempre a gente melhora também a qualidade. Então, tudo isso aplicado a qualquer tipo de indústria. Então, apesar da manufatura, né, do Lean começar na manufatura, né, que a gente fala muito na manufatura Lean, como vocês viram lá que eu falei, é aplicável em qualquer situação, tá? E esses tipos de ganho aí é bem visível que a gente consegue atender. Depende muito de alguns aspectos que eu vou falar aqui na frente, na verdade. Vamos lá. Então, em épocas, né, de crise, como a de agora, a gente já estava passando por uma crise já desde o ano passado, né? Agora, com certeza, né, uma crise diferente, né? Mas as empresas têm desafios, né? Então, de qualquer forma, como é que eu vou melhorar o atendimento aos meus clientes? Né? O cliente fica cada vez mais exigente. Né? Como é que eu vou fazer face à pressão crescente no custo e no aumento da concorrência? Porque custo a gente sempre vai ter que reduzir, né? A gente não pode aumentar mais preço. O preço é quem dita o mercado. Então, a gente vai ter que mexer no custo, né? Como é que eu vou aumentar, então, né, a minha capacidade para concorrer, né, com as empresas que vão aparecendo, né? E como aumentar a produtividade. Então, tudo isso a gente tem que pensar para ser competitivos. O que eu posso dizer é que, assim, independe do tamanho, né? Então, às vezes a gente relaciona e fala, pô, as empresas grandes têm muito mais recurso, elas conseguem fazer muito mais coisas, conseguem ganhar muito mais produtividade. Não, na verdade, assim, eu atuo com várias empresas de vários portes e vários são pequenos e médios, né? Então, é possível fazer muita coisa para aumentar a produtividade e qualidade. E aqui eu também, né? Não é só produtividade. Se você vai melhorar a produtividade, você nunca pode piorar a qualidade.
sempre, no mínimo, manter igual, mas buscar melhorar a qualidade. As duas coisas sempre têm que trabalhar juntos, tá? E vocês vão ver também que muito do que você pode fazer para melhorar a eficiência e a produtividade, né, da sua empresa depende só da sua empresa, né? É lógico que todas as empresas têm impacto, sentem impacto de outras coisas. A gente sente impacto do câmbio, a gente sente impacto da taxa de juros, a gente sente impacto do frete, né? A gente sente impacto do custo da mão de obra, né? Lógico, tudo né, afeta. Muita coisa tem a ver com o governo, né? A taxa de câmbio, né? O que a gente vai fazer? Afeta a gente. Só que a gente não pode fazer nada. Mas a maior parte das ações, ou boa parte das ações, a gente pode fazer na nossa empresa. E é isso que tem que ser feito, porque a gente não pode ficar só reclamando que o governo não faz isso, que muda toda hora a taxa, muda não sei o quê, tá? E isso vai acontecer. Então a gente tem que ser tão eficiente dentro da nossa empresa que compense todo esse custo do Brasil que a gente tem por fora, tá? Então temos que ser muito eficiente por dentro, da porta da empresa para dentro, nós temos que ser eficientes, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vejo, né, a aplicação aí do Lean, a aplicação, né, se você buscar uma excelência dentro da sua empresa, né? Esse aqui é um modelo que eu usei na Embraer, né? E que, na verdade, sim, é um modelo que funciona em qualquer empresa, né? O que seriam? É baseado em 4 pilares. O primeiro deles é a busca da excelência em todos os processos da empresa. Então, quando eu falo processos, é qualquer coisa. Então, não é só fábrica. Não estou falando só de fabricação, de logística. Eu estou falando de RH, estou falando de processo de admissão, processo de demissão, processo de treinamento. Estou falando da área financeira, estou falando de contas a pagar, tesouraria. Estou falando de engenharia, estou falando de desenvolver novos produtos, né? Fazer correções de desenhos. Né? Então, TI, né? Alteração de programa, desenvolvimento de software, tudo isso a gente tem que mexer na nossa empresa para ser eficiente. Outra coisa é desenvolver uma cultura na empresa que favoreça que a gente faça melhoria, que a gente busque essa excelência, né? Tem vários aspectos nas empresas que dificultam a gente conseguir fazer essas melhorias e aplicar. Outro é desenvolvimento de pessoas, né? As pessoas são as que fazem tudo na empresa. Então, se você não desenvolvê-las, você não vai conseguir melhorar também. Você não vai conseguir fazer ela ser eficiente. E outro ponto é a formação de liderança, né? O líder é fundamental, né? O líder, se ele quiser, ele pode atrapalhar na implantação, né? E pela minha experiência, muito da implantação que fracassa ou que não perpetua está na liderança o problema. Alguns que não compram, alguns que não implantam, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês isso aqui na frente. Então, vamos falar do primeiro ponto, né? Aqui estou chamando de caixa de ferramentas, né? Tem muito mais que isso aqui, né? Eu coloquei alguns exemplos. Eu não vou ficar explicando aqui as ferramentas, porque acho que não é o intuito, né? Tem várias coisas, tem livros, né? Dá para ler um pouco, mas a maior parte a gente só aprende mesmo fazendo, tá? Mas, de qualquer forma, aqui eu quis salientar só 2 ferramentas, na verdade, simples, mas que eu gostaria de explicar para vocês, né? Porque eu acho que é fundamental assim, você aplicar em qualquer coisa, em serviços, em fábrica, tá? Em hospital, qualquer coisa. Então, eu separei 2. Né? O primeiro, eu acho que é muito conhecido, né? Que é o 5S. Então, assim, eu não tenho aqui como chegar e perguntar, né? Quem de vocês nunca ouviu falar? Mas eu garanto que 90% daqui do nosso público já ouviu falar de 5S, né? Aquelas 5 palavrinhas, né? Sei, seiton, sei, so, sei, ketsu, shitsuke, né? Mas às vezes, assim, foi traduzido para o português também, né? Tem o seu significado aí, né? Senso de utilização, tal, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de padronização, senso de autodisciplina. Então, um conceito muito bom, né? Só que o que eu vejo também é que, apesar das pessoas saberem, poucas empresas no Brasil aplicam. Eu falo do Brasil porque é onde eu mais mexo, né?
mas mesmo fora do Brasil também não usam muito não, tá? Já fui para esses outros países e também não é tão aplicado, né? Por que um conceito às vezes tão simples não consegue aplicar, né? Tem muito a ver com a cultura, né? Eu vou falar um pouquinho na frente e também por algumas outras razões que eu vou falar. Mas eu gostaria de reforçar que é importante para quem quer melhorar, fazer eficiência, melhorar a eficiência, aplicar o Lean, uma das bases é o 5S. Você tem que ter as coisas certas nos lugares certos, senão você perde muito a produtividade. As coisas têm que estar certas, tem que estar só o que precisa, tá? Aí sua empresa, às vezes só fazendo 5S você já ganha 10%, sem aplicar as outras ferramentas, tá? Tem vários conceitos ligados ao just in time, né? A gente aplica tact time, aplica fluxo contínuo, aplica várias coisas lá dentro, mas o 5S, só o 5S já vai te trazer grandes ganhos. A segunda ferramenta que eu queria falar aqui é o Pokayoke. O Pokayoke, vários não ouviram ainda, né? Mas talvez esse público de hoje sim, mas eu vou explicar rapidamente. O que é o Pokayoke? Em japonês significa prova de erros, ou as provas de burrice, a prova de erro. Então, se pegar esse desenho aqui, o que ele quer dizer? Você tem essa peça aqui, né, em cima, você precisa colocar ela aqui nesse pino. Só que ela tem que ser colocada na posição correta, né? A pessoa não é para colocar nessa posição, só que a pessoa colocou com a base maior para baixo. Então, isso aqui vai dar um erro na produção, tá? Então, o que foi colocado? Foi colocado 2 pininhos aqui, ó. Esse pininho aqui, ele suporta a peça, ele não consegue colocar a base maior para baixo. Aí a pessoa não erra, né? Então, por que eu gosto de falar do Pokayoke? Porque o Pokayoke você pode colocar isso em qualquer lugar. Você tem que pensar o que fazer dentro do seu processo para a pessoa não errar. Porque errar é humano. Só que você precisa colocar dispositivos ou mecanismos para que as pessoas não errem. A gente coloca muito em TI, por exemplo. Os sistemas têm vários mecanismos, vários Pokayokes. Quando você vai colocar uma data, a pessoa já coloca um Pokayoke que você não consegue colocar letra. Mas se você vai colocar letra, ele já fala, opa, não consegue, erro. Então você tem que pôr número. Já é um Pokayoke, né? Então tem vários Pokayokes por aí que as pessoas vão pensando para que a pessoa não erre. Porque se errar, você vai ter que retrabalhar. E tudo isso gera improdutividade, leva muito tempo, né? Então, como você vai colocar um Pokayoke no seu processo? Pense nisso. Você tem que observar cada detalhe do seu processo. Aí você pensa se consegue criar, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, um Pokayoke, porque às vezes, antigamente, era mais complicado fazer algumas coisas eletrônicas, né? Hoje em dia, já está mais fácil. Ó, vamos ver o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Aqui é uma montagem, na verdade, né? Então, para a fábrica. A pessoa tem que montar, e como é que foi feito o Pokayoke? Onde a pessoa tem que pegar a peça, acende uma luz, né? Para ela pegar a peça correta. Porque às vezes as peças são parecidas. Então, ele pega lá, e hoje em dia, você já consegue escrever aqui o processo que a pessoa tem que fazer. Onde ela tem que pegar a ferramenta e o que ela tem que montar. Então, ela vai pegar a ferramenta e aqui, ó, tem um vídeo que fala como ela tem que montar. Então, para evitar o erro, você consegue colocar isso aqui, ó. Ela vai na sequência, identificando o que você tem que pegar de ferramenta, o que você tem que pegar de peça, né? E como você deve montar, para evitar o erro, né? Ela pode errar? Pode, né? Nesse caso aqui ela não consegue errar, porque a luz pode acender aqui e ela pega a peça aqui, ela pode errar, mas é um Pokayoke já, né? Então isso ajuda a gente a evitar erro. Então com certeza você pode colocar na sua empresa algumas coisas. Pode usar luz? Pode usar som? Não, pode usar som, formatos, né? Que nem eu mostrei lá, que a pessoa não consegue montar, tá bom? Então, vários mecanismos vocês têm que pensar, tá bom? Bom, então eu queria falar sobre uma pesquisa que foi feita, né? O que o pessoal, então, usa do Lean, né? De ferramentas, né? Do Lean. Então, isso aqui, na verdade, é específico para a fábrica, né? Mas dá para ter uma noção, né? Então, a CNI, Confederação Nacional da Indústria,
ela fez essa pesquisa nas indústrias de transformação do Brasil e viu que, né, as principais ferramentas que o pessoal usa, né, que eles responderam na pesquisa, ó, eu uso, né? Então, pela pesquisa, eu coloquei aqui que os 5S e o Kaizen estão entre as 5 ferramentas que são mais usadas nas indústrias de transformação. O que me parece bom. Só que, como eu disse, né, nas empresas que eu vou, apesar das pessoas falarem, eu aplico o 5S, mas eu não vejo o 5S. Porque o 5S não adianta falar para mim, é o que eu vejo, né? A gente percebe o 5S. Não é só falar assim, eu aplico o primeiro S, eu aplico o segundo S. Você vai na fábrica, você vê, é uma bagunça, então não aplica, né? Então, assim, é legal saber que eles estão aplicando, né? Mas talvez não corretamente ainda, né? E de uma forma consistente, tá bom? E olha aqui, o Pokayoke, né? Ele está aqui embaixo, ó. 32% falaram que usam. Então, vários nem sabem o que é. Mas eu acho que é muito importante. Inclusive, dentro da Toyota, do sistema Toyota, né? Do Lean Manufacturing, um dos pilares que a gente fala tem aqui, que a gente fala do Jidoka, que é uma coisa que a gente chama de automação. Mas o que é isso? Basicamente, é você colocar a inteligência humana para não errar, para que as pessoas não errem, tá? Então, sempre lembrar disso. Quanto menos as pessoas errarem, melhor vai ser o seu processo. Tá? Menos erros, menos retrabalho, tá bom? Então, vamos lá. Aí, eu queria falar, então, sobre Kaizen, né? Por quê? A forma como eu fiz lá na Embraer, né? E é o que eu aplico muito por aí, é aplicando o Kaizen ou Kaizen Blitz, né? Então, os projetos Kaizen. O que é isso, né? É um workshop onde a gente vai pegar um processo, né? A gente pega um processo da fábrica, né? Alguns processos, e a gente vai pegar quais são os desperdícios, vamos coletar fatos, coletar dados, né? E vamos buscar uma solução para ela. A ideia é que seja uma equipe multidisciplinar com meta e objetivo definidos. Tá? Nós vamos colocar, a meta é reduzir o desperdício, o refúgio em 50%. 80% do refúgio tem que ser eliminado. Ou reduzir o tempo, né, de alguma coisa de 10 horas para 5 horas. Né? Então, tem que ter meta. E a gente vai fazer mudanças, né, no Kaizen Blitz, que visíveis já, que as pessoas percebam que teve mudança. E a gente, num Kaizen Blitz, a gente tem que buscar formas de fazer e quebrar paradigmas. Né? Então, sempre pensar, mas não tem uma forma melhor, mais fácil, né, diferente para eu fazer as coisas? Tá? Então, isso a gente tem que sempre estar quebrando paradigma no Kaizen, tá bom? Como é que é a ideia de aplicação do Kaizen? Então, a gente tem aqui um gráfico, né, que você pode ver aqui o desempenho da empresa. Então, a empresa tem que estar desempenhando melhor, tem que estar melhorando, né? Deveria. O Kaizen Blitz é uma ideia, né, uma forma de você conseguir, num curto espaço de tempo aqui, você aumentar muito o seu desempenho. Porque se você for só em melhorias muito incrementais, ela demora muito, né? Muito tempo. Você vai melhorando, mas demora. Então, o Kaizen Blitz, ele te traz um ganho rápido, tá? Você vai aplicar ferramenta, né? Ferramentas e metodologias do Lean. Você vai ter metas arrojadas, você vai ter que ter mudança de atitude, né? As pessoas que mexem com o processo, elas têm que mudar, né? Têm que fazer diferente, tá? Então, tudo isso é explorado no Kaizen Blitz. Então, eu trouxe aqui uma reportem, né? Que quando a gente fez esse programa, o programa Indústria Mais Produtiva, que eu falei que é a nível nacional. Então, a Globo também se interessou pelos resultados que nós tivemos. E a maioria das empresas, 99% das empresas que eu peguei, eram empresas pequenas e médias, né? Empresas de 100 funcionários, no máximo 200 funcionários, tá? 100 para menos e algumas um pouco mais de 100, tá? Então, vamos ver o que foi colocado nessa reportagem. Um projeto pioneiro alavancou a produtividade de um grupo de 18 empresas brasileiras. As mudanças são simples, mas os resultados são surpreendentes. Produzir algo usando menos horas, menos energia e com um resultado melhor. Como a gente está precisando disso. A produtividade do Brasil é 3 vezes, 4 vezes menor do que a dos países líderes. Um projeto da Confederação Nacional da Indústria apontou caminhos para mudar essa situação.
E eles começam no chão de fábrica. Primeiro se trabalha o desperdício e depois a gente vê se realmente existe a necessidade de mais espaço, mais investimento, mais máquinas. Mas o desperdício, principalmente de tempo, muitas vezes se esconde. Para encontrá-lo, a CNI acompanhou o trabalho de 18 empresas por 7 meses. Os consultores passaram semanas observando, registrando cada atividade para entender onde havia desperdício. Descobriram, por exemplo, que o trabalhador brasileiro caminha quilômetros todos os dias dentro das fábricas sem necessidade. Só para montar uma peça nessa fábrica de caixas de transmissão, o Anderson e o Ariel andavam 316 metros cada um. Dá 3 campos de futebol. E aí a gente acabava chegando no final do dia e ficava bem cansado, assim, devido a isso. A dica, então, aqui foi dividir as tarefas. O Ariel circula em busca das peças e entrega para o Anderson, que faz a montagem. Resultado, de 10 peças por dia, agora eles montam 16. Melhorou o trabalho. Sim, bem melhor. Tu vai se acomodando com o tempo, com as coisas e não vai se dando por conta. Nessa outra fábrica de equipamentos de refrigeração, faltava ordem. A solução foi organizar tudo dentro de um carrinho. Devagar, fomos conversando e foi evoluindo e hoje eu acho que foi uma mudança muito boa, muito grande até. Organização também fez toda a diferença nessa fábrica de portas e janelas em Fortaleza. Um fazia uma peça aqui e o outro terminava lá no final. Reduzimos nosso custo porque elevamos a nossa produtividade com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma capacidade produtiva. Uma das sugestões para as empresas é ouvir mais os funcionários. Quem bota a mão na massa normalmente tem ideias simples e baratas para resolver os problemas. E antes, qualquer mudança, a gente tinha que empurrar, cobrar demais. E aí não era durável, não é? Por causa de mudanças simples, as empresas que participaram do projeto aumentaram a produtividade em 54% na média. Mas não foi só isso que mudou. A melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque elas passaram a poder entregar mais, produzir mais com menos esforço. A nossa meta é chegar daqui a uns 3 anos tendo a capacidade de atender 3.000 empresas ano. Se a gente fizer isso e entender que o projeto gera uma mudança, o impacto disso para o país é certamente significativo. Tá, então, esse foi um exemplo, né, do que a gente colheu aí do programa, né? Vocês viram que deu bastante resultado e depois disso a CNI, junto com o Senai, como eu disse, continuou com outros programas, né? Também disseminando o Lean aí pelo país, tá bom? Então, para falar assim que, no caso, eu trouxe mais exemplos aqui, Fabris e exemplos administrativos, né? Para as pessoas falarem, pô, mas isso aí é só aplicável em fábrica, né? Ou só em processo de manufatura? Não, não é. Né? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem que na empresa de vocês conseguem fazer várias melhorias com coisas simples, tá? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, ó, o operador, né? Ele tinha que parafusar 88 parafusos e demorava 1 minuto, né? Mais de 1 minuto para fazer cada parafuso. Então, no total, demorava 48 minutos que ele fazia com essa chave aqui. Qual foi a ideia dele? Ele pegou essa ferramenta que ele tinha, né? E adaptou uma peça que não tinha para esse parafuso. Ele conseguiu fazer produzir que conseguia parafusar automaticamente. Fora isso, o que ele conseguiu fazer? Ele negociou com a engenharia e conseguiu pegar uma peça 5 milímetros a menos, né? O parafuso menor, sem afetar a qualidade do produto. Né? Com isso, os mesmos 88 parafusos, ele conseguiu fazer em 34 segundos e levou aqui 25 minutos. Né? Já conseguiu reduzir bastante o tempo. Olha esse aqui como é simples também. O operador ele tinha que apertar esses 16 manípulos aqui usando esse alicate universal, né? Então, é mais demorado, é pouca coisa, mas 20 segundos, mas ele tem que fazer 16. O que ele fez? Pô, não dá para mudar esse manípulo para eu não ter que usar essa chave aqui? Ele pediu para trocar e trocou por um manípulo desse aqui, ó, tipo estrela. Aí ele passou 5 segundos, ele apertava. Tá? Então, ele passou de 5 minutos e meio para 1 minuto e meio. Aqui, por exemplo, era um carrinho, como é que o operador tinha as ferramentas dele, né?
Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar daqui de dentro para ir lá buscar. E o que acontece muitas vezes na fábrica? Para quem é de fábrica sabe. Primeiro que o pessoal coloca qualquer coisa aqui, né? E nunca está tão bonitinho como está aqui também, né? Então, eles colocam um monte de coisa. E aí, a pior situação, né? O que acontece com frequência, o operador vai pegar a ferramenta, não está lá. Alguém pegou. Aí ele perde um tempão procurando. Mas onde está essa ferramenta? E aí a produtividade cai muito, porque ele fica indo de um lugar para o outro, perguntando, cadê minha ferramenta? Então, cadê a nossa produtividade? Né? Começa a despencar. Então, a gente do Lean gosta das coisas à vista, né? Eu gosto das coisas à vista. Então, o operador, né, os operadores do Kaizen lá, eles desenvolveram essa mesa aqui. É uma mesa circular, que ela circula, então o operador vai trabalhando, ele vai circulando e pegando a ferramenta. Cada ferramenta, ela tem o seu lugar certinho. Se a pessoa tirar do lugar e não devolver, ele quando for entrar na mesa para trabalhar lá, ele já fala, opa, alguém pegou aqui o meu martelo, pegou aqui minha ferramenta. E ele, antes de começar, ele já vai buscar, porque não pode ser no momento da montagem, não pode ser na hora da fabricação, tá? Então, com isso, a gente conseguiu ganhar bastante tempo e ficou muito mais prático para o operador. Ele não precisa ficar abrindo gaveta. Então, aqui foi numa empresa que eu fiz de manutenção de caminhões, né? Então, como é que o mecânico tinha que fazer a manutenção? Ele tinha que entrar debaixo do caminhão, ficar ralando aqui no chão, né? E é ruim de trabalhar, né? Assim, porque ele tem que ficar indo de um lugar para o outro e tem que ficar rolando as costas no chão. Né? Perde tempo, a ergonomia não é boa. O que eles tiveram a ideia? Eles pegaram essas peças aqui que está tudo encostado. Era quebra-vento de teto do caminhão. Estava lá, jogado. Aí a gente falou, pô, vamos usar isso aqui. Aí colocamos rodinha e aí serviu para ele entrar debaixo do caminhão. Então ele entra debaixo, é muito mais fácil trabalhar, porque ele já vai mexendo, né, de lado assim, é tipo um skate, e fica muito mais fácil, ele ganha mais tempo e a ergonomia é muito melhor. Aqui, por exemplo, é numa indústria farmacêutica, né? Então eles faziam aqui o setup, né? Setup, para quem não é da fábrica, né? Quando você tem que trocar um molde, por exemplo, né? Então aqui era uma fábrica de farmacêutica, então aqui é um remédio, né? Você tem que vai tirar um molde para fazer um outro remédio, né? Uma pastilha por uma outra pastilha, por exemplo, tá? Que era o caso aqui, né? Você ia fazer o blister. Então ele demorava quase 70 minutos, 1h10 para fazer um setup. Então é muito tempo você perder para trocar um molde. Então a gente fez dentro do Kaizen, né? Nós separamos melhor as responsabilidades, tiramos operações que eram feitas na hora do setup, nós já fizemos antes, que a gente chama de fazer um setup externo, né? E com isso a gente conseguiu reduzir o setup para 28 minutos. Quer dizer, ganhamos 59% de tempo aqui, né? Então você ganhou 41 minutos que você pode estar fabricando remédio, né, nesse caso, tá? E como essa máquina faz, sei lá, 10 mil remédios por hora lá, você pode estar fazendo várias milhares de remédios aqui, tá bom? Bom, aqui um outro exemplo simples. Olha aqui, também nessa indústria farmacêutica. Quando o operador ia ter que colocar o número do lote, né, ele pegava uns ferrinhos assim, né, que a gente chama de tipo, que tem os números. Então ele tem que botar o número do lote do remédio. Então ele pega um a um e vai encaixando para colocar o número do lote. Só que ele é invertido. Não é na posição ele é na posição que vai imprimir, não na posição que você olha, né? Então, às vezes, ele perdia tempo, porque é difícil você reconhecer o 2 do 5, né? O 2 invertido. Então, qual foi a ideia? Colocar um espelho. Então, na hora que ele está montando o tipo, né? O número do lote, pelo espelho ele vê se está ao contrário. Ó, aqui ele vê o 5, ele é um 5 mesmo. Então, ele viu que aqui ele montou ao contrário, está invertido, né? Fica muito mais fácil de ver e ele ganhou alguns segundos aí, né? Então foi mais fácil, tá? Vamos ver alguns exemplos de processo administrativo. Ó, aqui era como era na área fiscal. A área fiscal, ele recebia, o caminhão vinha com a nota, né? E aí a nota fiscal, o pessoal fiscal tinha que fazer uma conferência. Só que eles ficavam 90 minutos esperando porque demorava muito essa conferência. Então o que foi feito? Desenvolveu um esquema de XML na época, né? A nota,
o fornecedor já mandava antes pela internet. Então, o fiscal olhava aquilo e falava, opa, tá errado, e mandava corrigir. Quando o caminhão chegava na empresa, a nota já estava corrigida, né? Pelo menos no sistema. Então, ele falava, não, agora tá ok. Então, de 90 minutos que demorava para fazer a inspeção de fiscal, passou a fazer em 1 minuto, porque já estava tudo certo e arrumado no sistema, né? Esse aqui é um exemplo mais no processo de compras. O que acontecia? O fornecedor do fornecedor, né? Então, a empresa tinha um fornecedor. Esse fornecedor tinha um outro fornecedor que fornecia para ele. Ele colocou o nome da empresa, né? Na etiqueta que forneceu para eles. E fez um descarte. Esse descarte foi para uma área de manancial, que é proibido, né? Descartar lá. E apareceu o nome da empresa lá, né? E a empresa nem sabia disso, porque foi o fornecedor que mandou lá. Só que isso dá multa, né? Dá multa porque vai falar que foi sua empresa que jogou. Então, a empresa fez todo um processo de analisar, né, por que ocorreu esse erro. Aí revisou todos os contratos com o fornecedor, todos os pedidos, né, ordens de compra, fez um checklist para a área de auditoria, quando fosse no fornecedor, ver se isso aí estava implementado, realmente estava sendo seguido, né, para eliminar esse processo de aparecer o nome da empresa no descarte que não poderia ser feito. Aqui, por exemplo, é um processo onde, como não estava bem desenhado e bem definido, as pessoas ficavam em dúvida, né? Onde eu coloco esse dado, né, no sistema? Aí ele falava, acho que é aqui. Aí colocava. Só que aí, o que acontecia? Não era lá. E gerava muito retrabalho. Então, qual foi uma das ações? Criaram um manual, um guia rápido, né, onde o usuário, né, foi explicado direitinho, né? Quer dizer, um manual de treinamento mesmo, né? Parece coisa simples, mas não tinha. E com isso a gente eliminou vários retrabalhos. Aqui é um processo de cotação, né? Antes de fazer uma compra, né? Então você faz a cotação. A cotação de um ferramental, por exemplo, demorava 116 horas para você fazer, tá? Essas linhas, os rosa aqui são os problemas que tinha no processo. Aí depois do Kaizen, a gente conseguiu reduzir isso para 54 horas, né? Simplificou bastante o processo. Aqui, apesar de ser, parece um pouco físico, mas era um processo administrativo, onde a equipe ficava aqui e ele tinha que ficar levando o documento para um arquivo que ficava no outro prédio. E durante um dia, as pessoas aqui ficavam toda hora indo arquivar, andava 10 quilômetros por dia para arquivar esses documentos. Aí depois do Kaizen, na verdade, eles perceberam isso, o que eles fizeram? Eles trouxeram o arquivo para próximo da equipe. Passou a ser menos de 1 quilômetro, né? 200 metros aqui, tá? Então, parece coisa simples, mas às vezes no Kaizen, se você não faz, a pessoa não percebe, né? Aqui é numa indústria farmacêutica, né? Então, o que eles faziam? Eles tinham uma programação que ficava no caderno do supervisor lá. Então, as pessoas não sabiam, o que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? Né? Acabava uma coisa, tinha que ficar perguntando para o supervisor. O supervisor não estava em reunião, não conseguia fazer. Aí nós passamos a fazer gestão à vista. Então, toda a programação ficava à vista. Então, as pessoas sabiam em qual remédio, em qual máquina tinha que fazer o controle de qualidade. Isso aqui é uma área de controle de qualidade de remédio, tá? E com isso a gente ganhou bastante tempo aí também, tá? E mais organização. Aqui, por exemplo, né, era um preenchimento de documento que a gente viu que era desnecessário. Mas a pessoa tinha que preencher tudo isso aqui à mão. Perdia muito tempo, né? Imagina, são vários campinhos aqui. A gente conseguiu eliminar porque esses dados já eram digitados em outro sistema, né? Estava redundante. E a pessoa fazia para milhares de remédios. É muito papel. Aqui é outro. Ó, o que eles faziam, né? Para cada remédio, você tem que colocar o número do lote. E um monte de dados do lote, né? Isso aqui tudo são dados do lote do remédio. Cada lote que a pessoa fazia, ela tinha que replicar tudo isso aqui. E era igual, não mudava nada, né? Só que por procedimento, ele tinha que replicar. Então, ele tinha que copiar tudo isso aqui, ó, à mão. Tem que ser à mão. Aí nós conseguimos no Kaizen eliminar isso aqui. O que a gente fez? A gente escrevia que era tudo igual ao primeiro lote, né? Como eram vários lotes do mesmo produto e era tudo igual, só falar qual era o primeiro lote. E com isso a gente conseguiu economizar muito tempo do operador, tá? Então, são alguns exemplos aí que eu coloquei, né? São milhares de exemplos, mas como vocês podem ver, são exemplos curtos, fáceis, né? Que às vezes a gente só precisa parar, pensar, testar
validar e fazer a melhoria, tá bom? Ô, Carlos, agora então vamos fazer a nossa primeira parada, tá? Já falei bastante, não sei se tem perguntas aí. Aí se tiver, vamos fazer as perguntas para a gente dar uma paradinha aqui agora. Bom, boa noite, pessoal. As perguntas, vocês podem colocar as perguntas aí, tanto no chat quanto também no, né, aqui do lado do chat aqui tem QIA, que você pode registrar a sua pergunta, a sua questão. Marcos, a gente tem aqui, né, umas questões aqui, deixa eu repassar para você. A primeira é o seguinte: em quanto tempo, né, você considera que uma empresa de pequeno e médio porte consegue, ao implantar o Lean, já perceber os resultados? Então, é muito rápido, porque quando a gente implanta o Lean, a gente não implanta o Lean numa empresa inteira. Vamos supor, a sua empresa é pequena, tem 20 funcionários, tá? A gente não vai chegar e falar, vamos implantar o Lean na empresa inteira. A gente vai escolher algum lugar da empresa. Se for uma fábrica, nós vamos escolher um processo de fabricação da fábrica. Pode ser a montagem final, né? Ou pode ser o processo inicial. Então, naquele processo, a gente fazendo Kaizen, é em questão assim de 2, 3 meses, 3 meses a gente já sente. Tá? Mas como eu disse, né, logo depois que a gente fizer, já tem que ter os primeiros resultados. Porque é muito importante, quando fizer um Kaizen Blitz, que as pessoas já vejam o resultado logo no dia seguinte, né? Para falar, pô, esse negócio mudou alguma coisa, né? E depois, com o tempo, esse processo vai amadurecendo, as pessoas vão aprendendo, né? E o resultado vai ficar muito melhor, né? Obviamente que tem uma curva de aprendizado, tá? Mas é muito rápido o aprendizado, o resultado aí. E depois, assim, para a empresa inteira sentir, você vai ter que ir espalhando o Lean para todos os outros processos, né? Aí você pode começar na fábrica, né, no caso, na operação, mas depois você tem que ir para RH, você tem que pegar o pessoal que faz compras, tem que pegar o pessoal que faz planejamento, programação de produção, o pessoal que faz admissão, né? Tem que fazer Kaizen em todos esses processos, aí a empresa fica boa. Mas aí já é coisa, aí demora mais, né? Porque aí você vai ter que mudar a cultura da empresa inteira, né? E cultura a gente não muda rápido, então demora alguns anos, mais de um ano. Carlos, você está sem o som. Desculpa. O Emerson, ele está perguntando aqui em quanto tempo seria possível implantar um programa de 5S em uma empresa de até 50 funcionários. Então, o treinamento em si, ele é rápido, assim, 1 dia, 2 dias, a gente consegue fazer o treinamento. Aí, a gente tem que acompanhar algumas etapas, porque cada S, na verdade, ele tem algumas etapas para seguir, né? O 4º e o 5º S, ele já é uma coisa mais de longo prazo, a gente vai acompanhando, né, com mais tempo. Mas eu acho assim, na prática, o que acontece? A gente consegue implantar logo, né? Então, se eu fizer assim, o 1º, 2º e 3º S, no primeiro mês já implanto, tá? A gente dá o treinamento, 1 dia, 2 dias, já faz o que a gente chama do dia D, né? Faz as mudanças, faz as coisas e implementa. Agora, o 5S, ele é muito cultural. Então, não adianta só você fazer a mudança em 1, 2 dias, né? Porque o mais difícil do 5S é você conseguir perenizar isso, dar sustentação a ele. E aí, trabalhar com a liderança, fazer auditorias, né? Então, demora um pouco mais, tá? Então, se for só falar os primeiros 3 S's, a gente no primeiro mês já faz. Agora, o 4º e o 5º S é coisa de ano. Ok. O Ademir, ele está perguntando aqui se é possível aplicar o Lean na área comercial. Então, é possível, já apliquei na área comercial, né? Porque o pessoal da área comercial, a gente pode meio que associar a uma área assim, de engenharia, né? O pessoal fala, pô, mas vender, né? Vai fazer Lean, eu tenho que vender, né? Tem que ser bom de explicação, né? O engenheiro é a mesma coisa, ele fala, não dá pra fazer Lean aqui, porque, pô, eu sou engenheiro, tem que desenvolver, tem que criar, né? Tem que fazer o desenho.
Então, vou mexer com linha onde, né? Então, eu falo, não, na verdade dá porque a gente está mexendo no processo. Eu não estou mexendo no processo criativo, eu não estou mexendo de como a pessoa faz a venda, né? A venda, ele é treinado, o cara é expert em fazer a venda. Agora, onde ele armazena, onde ele pega a informação, né? Onde ele documenta, né? Quais são os processos que ele vai seguindo com o cliente, né? Como ele faz uma prospecção, né? Onde ele guarda os dados daquele cliente, aquele dado, para onde vai, para quem vai, quem aplica, né? Quem pode aprovar uma informação. Então, tudo isso faz parte de um processo de venda também, que às vezes fica complicado. A pessoa vai vender, ela fala, pô, cadê o não sei o que do cliente? Puta, ninguém acha. A informação está errada. Entendeu? Então, tudo isso atrapalha o processo. É processo isso. É informação que está no processo, não é a venda em si. Entendeu? Então, é totalmente aplicável também à área comercial, área de engenharia, área médica, né? O médico também às vezes fala, pô, vai fazer link comigo? Eu sou médico, eu estudei anos aqui para ser médico. Eu vou dar o laudo aqui. Tá bom, tá certo. Mas eu não sou médico, eu não sei dar um laudo. Mas como é que você faz onde você documenta a prescrição? Como é que você garante que não tem erro, não veio do outro médico errado ou da enfermeira preencheu corretamente? Então, tudo isso a gente precisa garantir no processo, tá? Pode falar. A Daniela, a pergunta da Daniela é o seguinte: neste cenário de urgência em que vivemos e da dificuldade de mudança de cultura, o que você aconselha com relação à sensibilização da liderança da organização? Então, eu aconselho assim, qualquer programa, né, que você vai fazer do Lean, né, aplicação do 5S, né, tudo isso mexe muito com cultura. Então, acho que a primeira coisa é, se você já não é o líder, né, que não sei, talvez nesse grupo tenha pessoa que já é o próprio líder. Ele é o dono da empresa, ele é o diretor, ele é o dono, né? Aí é mais fácil, porque se você já entendeu aqui a mensagem, vai falar, pô, eu acho que eu tenho interesse em fazer. Agora, se você é parte da empresa, é um colaborador da empresa, se o seu líder maior lá, o seu chefe, né, o dono da empresa, o seu diretor, o presidente, ele não entender e não comprar, esse programa não tem como dar certo. Primeira coisa é você envolver, é top-down mesmo. Como você vai envolver seu presidente? Como você vai envolver o dono da sua empresa? Porque se ele não apoiar, não tem como fazer dar certo. Você vai falar eu vou falar um pouquinho disso no próximo item, que é liderança, tá? Tem uma outra pergunta aqui do Marcos, seu xará. Ele pergunta o seguinte: na sua visão e na sua experiência, aí, quais são as principais barreiras para a mudança de cultura organizacional? Então, bom, vou falar um pouquinho na frente também. Bom, eu acho que é melhor, será que não é melhor esperar? Eu vou falar de cultura ainda na frente. Ok, tá bom. Seguinte, eu acho que já deu uma paradinha de 5 minutos. Vamos continuar e depois na próxima parada, né, que é na final, aí a gente volta com as outras perguntas. Pode ser? Ok. Então vamos lá. Eu vou novamente colocar... À medida, só uma questão, assim, à medida que o pessoal tiver questões que forem surgindo durante a sua apresentação, podem registrar aí, que aí ao final a gente vai consolidando e repassa aí para o Marcos, ok? Exatamente. É só escrever no QIA, tá? A pergunta que o Carlos está lendo todas, tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Agora eu vou falar então sobre liderança, que é o outro pilar quando a gente vai implantar o Lean, né? Quando a gente quer fazer esse processo de excelência. Então, primeira coisa da liderança que eu gosto de salientar, né? Eu vou falar pouca coisa, mas coisas que eu acho importante. Primeiro, né? Você precisa identificar onde é o seu Gemba, né? Então, às vezes as pessoas não sabem o que é o Gemba. Então, vamos lá. Gemba, em japonês, ele é formado por 2 caracteres, né? É o Gen e o Ba. O Gen é a coisa, o real. E o Ba é o lugar. Então, é o lugar real. Como é que a gente traduz isso hoje? A gente traduz o local onde a coisa acontece. Então, o seu Gemba é o local onde a coisa está acontecendo. Então, ele pode ser na área fabril ou pode ser numa área administrativa, tá? Então, se você está na fábrica, você é um diretor industrial, você é um gerente de manufatura, o seu Gemba é onde? É na fábrica, tá? Se você é um gerente de RH, um gerente de compra, gerente de logística, sua área, né? O seu Gemba é nessa área do RH, você vai, né? Então,
primeira coisa, é saber, bom, onde é o meu Gemba? Aí o líder, né, tem que ir lá ver, porque o Gemba vai mostrar muita coisa para você. Então, uma das coisas só que eu queria salientar, que eu vou colocar aqui, é que é muito importante que o líder, né, mantenha uma frequência pré-agendada de ida ao Gemba. Principalmente nas pequenas e médias, como elas são pequenas, lógico que muita gente, né, pouca gente faz tudo, né? Então, o dono, ele é o que vende, é o que tem que, né, sair para ir para o cliente, ele é o que tem que, às vezes, ver a produção, ele é o que tem que ir no governo, tem que ir na prefeitura, né? Então, ele tem N tarefas. E, às vezes, né, em geral, o pessoal que tem pequena e média, eles começaram do nada. Então, pessoas que começaram no fundo de quintal e cresceu e ficou pequeno, ficou média. Quando ele cresceu, ele foi se afastando do Gemba, né? Por quê? Por essas várias razões que eu falei. Então, ele que sabia como montar, como fazer qualquer serviço da empresa, às vezes agora ele não sabe mais, porque ele está com outras funções, certo? Mas o que eu gostaria de salientar é que as pessoas, né, principalmente o pessoal da liderança, ela tem que ir ao Gemba. Se você é o dono, você tem que ir lá, que seja uma vez por semana, que seja 20 minutos por semana, mas você tem que ir por Gemba. Você não pode ficar só no seu escritório, você não pode ficar só em reunião, você tem que ir para o Gemba, porque é lá que as coisas acontecem. Não adianta você chamar o pessoal para uma reunião e perguntar, mas o que está acontecendo lá? O pessoal vai te falar um monte de coisa. Eles às vezes falam o que você quer ouvir e às vezes omitem coisas que eles não querem que você ouça. Agora no Gemba não tem como esconder, porque você está lá vendo. Você pode conversar com as pessoas, né? Então vá ao Gemba, né? Porque também quando o líder vai para o Gemba, né, as pessoas que estão no Gemba se sentem muito honradas, né? Se um diretor vai numa fábrica, desce lá e fala para o operador vai falar, pô, que legal. O diretor veio aqui e falou comigo, né? Pô, é muito importante isso. Você aproxima a liderança do chão de fábrica, né? Então, ou chão de fábrica, ou se você é, sei lá, um hospital, né? Aproxima o médico do enfermeiro, ou se é numa área de serviço, né? Se aproxima o gerente do operador, né? Então, é importante isso, tá? E o líder sempre tem que dar o exemplo, né? Isso como tudo, não é só no Lean, né? A liderança sempre tem que dar o exemplo. Mas eu queria puxar aqui no caso nosso do Lean, é a prática do 5S. Por que o Lean não funciona muitas vezes? Porque o próprio líder não aplica. O líder fala do 5S, ele bota um monte de placa na empresa dele falando do 5S, mas a ação dele, a atitude dele não é de 5S. Ele pega as coisas e não coloca no lugar, entendeu? Então, isso cria o processo... fica descrente, as pessoas não acreditam e aí não praticam, tá? Então, por isso que o líder tem que, se quer realmente aplicar o 5S, vai ter que ir lá e dar o exemplo, tá bom? E verifique se os padrões estão sendo seguidos. Então, o líder, quando vai dentro do seu Gemba, ele tem que pegar e ver se o pessoal está fazendo conforme o padrão. Dentro do Lean, tudo tem padrão, né? Deveria ter padrão, que o Lean é uma base para a gente, né? Então ele tem que olhar o que está sendo feito e falar, pô, está sendo feito conforme deveria? Se não tiver, é uma discrepância, aí tem que fazer a melhoria, tá? Então é o papel do líder, acompanhar se está sendo feito o que deveria estar sendo feito, tá bom? Então nesse sentido é importante que a gente fazer assim o Gemba Walking, faz uma caminhada no Gemba, tá? Bom, aí queria falar agora sobre cultura. Também alguns aspectos só, tá? Eu trouxe algumas frases aqui para vocês refletirem, né? Como é que é na sua empresa? Será que... Porque tem algumas coisas da cultura que atrapalham a gente conseguir fazer melhoria, fazer Kaizen, buscar essa excelência. Então, eu coloquei algumas frases aqui. Como é que é na sua empresa? Você valoriza mais os super-heróis que resolvem os problemas quando já está no limite? Ou você valoriza os líderes que mantêm suas áreas funcionando bem? Ou seja, né, às vezes tem empresa que eu vejo que só vai lá e fala assim, pô, parabéns aí você, João, que você resolveu isso aqui. Pô, estava tudo explodindo. Só que a área do outro, né, que estava tudo funcionando bem, o líder não fala nada. O dono não fala, ô, parabéns aí, ô Pedro. Sua área está entregando tudo no prazo, tudo com qualidade,
cliente satisfeito. Pô, ele não fala isso, ele só fala do outro que foi lá e resolveu o problema, né? Então, todo mundo que vai querer ter um problema para que o dono, o diretor, o presidente veja e fala, pô, esse cara é bom, hein? Ele é o super-herói da minha empresa. Tá? A gente tem que acabar com o super-herói. A empresa tem que funcionar no processo bonitinho, tá? Como é que as pessoas, como é que é a nossa empresa? As pessoas contornam um problema, que eu chamei da pedra, né? Ou elas buscam a causa do raiz e a resolve. Ela tira a pedra do caminho. Tem empresa que, assim, todo mundo sabe vários problemas que tem. Tem várias pedras no caminho. Só que em vez das pessoas irem lá e tirar a pedra e resolver, não. Eles dão a volta na pedra. Eles vão lá e dão um jeitinho. E aí você nunca resolve o problema. E o problema fica lá e te atrapalha. Leva tempo, retrabalho. Então, como é que é a nossa empresa? O pessoal vai buscar realmente a causa e resolver? Como é que é a nossa empresa? A manufatura, né, no caso de fábrica aqui, tá? Quando ela faz, a manufatura faz o produto, né, ela faz sabendo que uma área de qualidade, lá, né, no final da linha, ela vai identificar as não conformidades, ou ela já faz o produto já com qualidade. Tá? Eu vejo muitas empresas do Brasil que ainda, quando produz, ela fala, tem o pessoal lá do controle de qualidade na área final lá, ele, se tiver algum problema, ele me devolve aqui, eu retrabalho e vamos em frente. Então, ele não faz com qualidade, né? E isso não pode mais ser assim, já há muitos anos. Então, esse conceito já é ultrapassado, mas nas pequenas e médias eu vejo muito. Então, a pessoa que faz já tem que fazer com qualidade e não ter uma área de controle de qualidade no final da linha, tá? Mais aqui, vamos lá. Qual atitude prevalece na sua empresa? É aquela cultura que as pessoas falam, não fui eu que gerei o problema. Foi a outra área, não fui eu não. Minha área está tudo bem. O pessoal acha que a área dele está boa. Sempre o culpa. Ou, não vou falar o problema para o meu chefe, não. Senão, as pessoas não têm liberdade de falar do problema. Porque acha que o chefe vai achar que ele é incompetente. Vai achar que o cara não sabe. Aí, quando a pessoa acha que o líder vai reagir dessa forma, ele não fala do problema. Aí, quando é que vai aparecer o problema? O problema só vai aparecer quando for o último caso. E, normalmente, já no último estágio, e sai muito caro para você arrumar. Se você soubesse do problema antes, você resolveria e sairia muito mais barato. Como as pessoas têm medo de falar, eles escondem. Eles vão tentando resolver do jeito deles. E aí é tarde demais. Como é que é a nossa empresa? Já falei sobre esse problema e ninguém faz nada. Eu não vou mais falar. Então, é a empresa que não tem o eco. O operador, o funcionário fala para o supervisor, ou fala para o gerente, fala para o diretor, e ninguém faz nada. Só que como ele é cobrado todo dia, ele tem que fazer a coisa rolar. E ele está dando um jeitinho. Só que ele pode estar dando um jeitinho levando muito tempo, ele pode estar dando um jeitinho gerando não conformidade, gerando retrabalhos, né? Não de uma forma eficiente. Isso por quê? Porque ele falou que tinha aquele problema e ninguém ajudou ele a resolver. Tá? Então, vou falar agora um pouco sobre pessoas. Né? Pessoas, só coloquei 2 itens aqui. O primeiro é que quando a gente implanta o Lean, né, a gente vai mexer com pessoas. Lógico, né? Pessoas que vão fazer as coisas. E tem dentro do processo de mudança o que a gente chama de validador. Né? Então, aqui é antes da mudança, antes do Kaizen. A pessoa está fazendo aqui e está tendo um certo desempenho. Quando começa o Kaizen, começa a mudar as coisas lá. Quando muda, a pessoa começa a sentir essa dor. A gente está chamando de validador. Fala assim, putz, antes eu fazia... Esse processo entrava em 2 telas, agora mudaram o sistema, putz, eu tenho que entrar em 5 telas, putz, o negócio me dá um trabalho, nossa, não sei o que, antes era tão legal, né? Ele começa a ficar com uma dor, sabe? E aí o desempenho dele cai, porque ele não sabe ainda fazer, ele acha aquele negócio ruim às vezes, né? Só que às vezes aquele negócio é muito mais eficiente. Então, no começo, ele sente essa dor. Depois que ele acostuma com aquilo, ele vê que dá muito mais resultado, aí você muda o desempenho, é outro patamar. Ele fazia esse desempenho, agora faz esse. Só que não tem como você passar daqui para cá sem que as pessoas passem pelo validador. É isso só que eu queria salientar.
Então, as pessoas, né, principalmente os líderes aqui, né, eles têm que trabalhar para diminuir o tempo do validador, né? Quanto menos esse tempo, mais rápido você tem o desempenho melhorado, aumentado. Então, aqui você tem que fazer o trabalho de gestão de mudança, né? Preparar as pessoas para o que vai vir de mudança, treiná-los, envolvê-los, né? Para que você consiga fazer a mudança sem que as pessoas sintam muita dor, porque alguns vão boicotar, tá? Então, tem todo um processo que no Kaizen Blitz a gente já tem que estar identificando para que a gente consiga realmente efetivar a mudança, tá bom? Senão a mudança não vem também, né? Tá? E outro ponto para as pessoas que a sua equipe é tudo, né? Vários daqui são líderes. Então, a equipe é tudo para você. Então, o que a gente tem que fazer sempre é desenvolver pessoas. E eu vejo uma das formas assim muito eficientes para desenvolver pessoas é fazendo Kaizen Blitz. Porque você está pegando pessoas de várias áreas, discutindo um processo, aprendendo a resolver problema e implantando uma mudança, né? Fazendo a modificação. Então, as pessoas falam, pô, que legal, eu consegui resolver um problema, consegui mudar e eu consegui melhorar para mim mesmo. Porque o trabalho a gente sempre faz no processo que a pessoa está. Então, ela fala, pô, que legal, consegui melhorar para mim, foi bacana. E ele cresceu, ele desenvolveu, tá? Ele aprendeu. Muito, ele aprendeu, né? Então, primeira coisa é isso. Segundo, é o líder, né? Para desenvolver essas pessoas, ela tem que fazer perguntas certas e não dar as respostas, porque eu vejo muita gente querendo dar todas as respostas, né? Eu sou consultor, mas eu também não sei muito mais do que os outros, né? Eu sei metodologia, mas eu sei perguntar, né? Eu questiono, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Só que às vezes a gente acha que como líder a gente já tem 20, 30 anos de experiência, aí quando a pessoa vem com uma pergunta, você já quer dar uma resposta. Mas quem disse que a sua resposta está certa? Quando você faz isso, você não está desenvolvendo ninguém. Porque a pessoa que você falou a resposta, você está tratando ela como uma criança. Ele não precisa nem pensar. E quando sua resposta dá errada, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar, mas você que falou, eu fiz o que você falou. Então, ele não se desenvolveu nada, ele só cumpriu o que você falou. Tá? Então, você não pode ficar dando resposta. Você tem que fazer as perguntas para que ele pense, as perguntas para que ele vá atrás e aprenda, desenvolva. Tá? Eu também entendo que tem a questão da, a gente chama da liderança situacional. Né? Então, vai ter momentos que talvez você não se você fizer isso, você não está desenvolvendo pessoa. Então, quanto mais você conseguir fazer esse método, mais você desenvolverá seus colaboradores, tá bom? Bom, outra coisa aqui, então, ouça, respeite e apoie seus colaboradores, né? E reconheça e celebre. Então, no caso específico do Kaizen, né? Pô, se vocês conseguirem atingir as suas metas, fazer as mudanças, pô, reconheça na frente de todo mundo e celebre com todo mundo. Tá? Junta a sua equipe, junta a sua fábrica, a sua empresa inteira e fala, olha que legal esse projeto que nós fizemos. Nós conseguimos reduzir o tempo de 10 horas para 5 horas, conseguimos reduzir nosso refúgio em 90%, em 50%. Pô, todo mundo tem que ver isso, porque aí as pessoas falam, pô, que legal, eu também quero fazer mudança, eu também quero melhorar a minha área. E aí você consegue criar uma espiral positiva, uma espiral que as pessoas vão querer fazer melhoria, tá? E queria falar agora também, né? Assim, para quem quer aprender, fazer um pouco disso, queria passar umas lições aprendidas do que não fazer, tá? Em vez de fazer o que fazer, eu vou falar o que vocês não devem fazer. Primeiro, não faça um programa, né? Kaizen Blitz sem o apoio top-down. Já falei sobre isso, né? Tem que ter seus diretores, presidentes, gerentes do seu lado para conseguir fazer rolar. Senão não dá. Segundo, não adianta esperar o momento certo. Então, já peguei vários, né, durante esses vários anos aqui, 13 anos aqui, várias situações. Aí tem gente que fala assim, vamos fazer Lean, vamos fazer o Kaizen, vamos fazer... Pô, agora não dá. Putz, porque eu estou cheio de pedido. Como é que eu vou parar aqui para fazer? Não tem como parar para fazer isso aqui, né? Eu vou deixar de entregar para o cliente, eu não tenho tempo. Então as pessoas falam, não tenho tempo. Aí já, né, não para a iniciativa. Aí você pega outro momento,
né, como ano passado, esse ano, você vai lá, vamos fazer o Lean, vamos fazer o Kaizen, o cara fala, não, agora não dá, putz, nós estamos numa crise, pô, não dá para eu fazer isso, eu vou fazer agora, né, eu não tenho demanda, pô, então a pessoa nunca faz. Então, tem coragem e faça. Você vai errar um pouquinho, mas vai fazendo e vai desenvolvendo, tá? Na Embraer foi assim. Você acha que quando passaram para mim, vamos fazer Kaizen, vamos fazer Lean na Embraer, pô, eu sabia como fazer? Não sabia, né? 24 mil pessoas tinha na empresa. Como é que eu vou fazer? Não sabia, mas nós fomos começando, fomos fazendo e desenvolvendo o nosso método para fazer dentro da empresa, tá bom? Outro, não adianta deixar de promover um ambiente, né, em que as pessoas se sintam à vontade em fazer melhorias. Se você não fizer um lugar, né, criar um ambiente onde as pessoas consigam falar a verdade, consigam falar dos problemas, você não vai conseguir melhorar também. Então, as pessoas têm que sentir liberdade de falar, putz, essa ferramenta aqui não está legal, não funciona, né? Estamos perdendo aqui 10% de refúgio, porque aquele negócio lá, aquele dispositivo lá, toda hora está quebrado, ou não funciona, né? Então, se a pessoa não sentir liberdade de falar o problema, a gente não consegue também implementar as coisas. Não adianta realizar Kaizen Blitz somente para ter quantidade. Não adianta falar assim na empresa, vamos fazer Kaizen. Aí, todas as áreas têm que fazer um Kaizen Blitz por mês. Pô, mas para quê? Como? Né? Qual o objetivo? Então, não adianta. Você tem que ter uma coisa mais planejada. Não adianta, né, tornar o programa uma ferramenta somente de racionalização, corte de custo. O Lean, ou Kaizen, né, ele vai te ajudar a cortar custo. É uma das coisas, porque se você faz com menos pessoas, com menos material, com menos recurso, você vai conseguir reduzir seu custo. Mas se todo mundo pensar que você só está implantando Kaizen, Lean, para reduzir custo, esse programa não vai dar certo. Porque o pessoal vai falar, não, daqui a pouco vão cortar minha cabeça. Eu sou o próximo aí, tá? Então já não dá certo. Então não pode ser feito assim. O outro, não pode pensar que você vai declarar vitória dentro de pouco tempo. Tá? O que é declarar vitória? Falar assim, putz, já apliquei o Lean, agora eu consegui 50% de produtividade, eu reduzi meu desperdício em tanto, sou bom pra caramba. Não. Isso aí, você vai ter que continuar persistindo, porque você vai conseguir reduzir mais 10, mais 20, mais 30%, e demora, porque você lida com pessoas, tá? Lida com cultura e com liderança. E, então agora, né, vocês estão pensando, será que vale a pena mesmo aplicar o Lean, né, na minha empresa? Né? Minha empresa é pequena ou ela é média? Né? Talvez para as grandes funcionem, para mim não. Então, eu trouxe aqui o Alex, né? Ele foi uma das empresas que eu trabalhei, né? Que eu fui consultor, uma empresa de médio porte, né? Tem menos de 100 funcionários, e ele teve uma experiência de Kaizen Blitz. Eu queria que vocês, então, vissem o que ele tem a falar. Meu nome é Alex, sou gestor de produção aqui na empresa Bumera. Estou indo aí para 24 anos de empresa. E o que eu tenho para falar para vocês... Não, né? Peraí. Meu nome é Alex, sou gestor de produção aqui na empresa Bumera. Estou indo aí para 24 anos de empresa. E o que eu tenho para falar para vocês é em relação aos diversos projetos que eu participei aqui na empresa ao longo desses 24 anos. Projetos muito bons. Meu nome é Alex. Não sei o que está acontecendo. Bom, vai ficar sem a imagem, vai ficar sem o vídeo. Estou indo aí para 24 anos de empresa. E o que eu tenho para falar para vocês é em relação aos diversos projetos que eu participei aqui na empresa ao longo desses 24 anos. Projetos muito bons, mas esse projeto que estamos conduzindo agora, junto com o Calva, nosso consultor, ele está trazendo excelentes resultados para a empresa. E além disso, um aprendizado, né? Porque a gente que tem muitos anos de empresa, a gente pensa que a forma que a gente está produzindo é a forma correta, não é? Em relação à produtividade, a perdas, enfim. E com a vinda do Calva, constatou-se que estávamos trabalhando de uma forma não muito eficiente, não é? Então eu lembro que nos primeiros dias do trabalho do Calva, muitas pessoas não acreditavam, né, que a proposta era dobrar e de repente até triplicar a produtividade. Eu particularmente, eu não duvidei,
eu pensei comigo, poxa, se ele está falando, ele é conhecedor, todo o know-how que ele tem, a experiência pelas empresas por onde ele passou, ele tem a total confiança minha que iremos juntos fazer um bom projeto, né? E a gente estamos podendo agora constatar com os resultados, né, logo nas primeiras semanas, a evolução da produtividade, a redução dos esforços físicos por parte dos colaboradores, né? A parte da qualidade também, que o sistema em linha permite a gente identificar um problema logo quando ele já ocorre. Então, esse projeto está trazendo excelentes resultados e é o primeiro de muitos outros projetos que virão. Tá bom, pessoal? Obrigado. Bom, era para ser aí um vídeo, tá? Não sei, travou aqui, mas pelo menos saiu o som. Tá bom? Então, é mais para vocês terem uma ideia aí do que dá para atingir, né? Com esses kaizens, tal, com essa filosofia Lean. E agora eu vou deixar aberto aí para as perguntas finais aí. O Carlos, você pode passar aí o que tem de perguntas? Sim. Tem a pergunta do Osmar. Ele quer saber o seguinte: se você tem algum exemplo de aplicação do Kaizen em processo de pesquisa e desenvolvimento e laboratório de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Bom, não fiz ainda projeto de Kaizen nessa área de pesquisa, não. Infelizmente não tem assim como dar um exemplo que eu não fiz, né? Talvez tem que pesquisar, mas que eu fiz ainda não. Mas eu acredito que sempre é possível, tá? O Jordi, ele pergunta se a OTS ministra curso avulso lá no Rio, de Lean. Acho que sim, né? O Ixam, me ajuda aí, mas a princípio sim, né? É só a gente negociar e ver direitinho a necessidade. Para mim é totalmente possível. Tem uma pergunta aqui do Bruno, que eu já vou até responder, porque na verdade é o seguinte: a pergunta dele tem a ver com nosso próximo webinar, que é se é possível implantar o Lean em uma empresa de engenharia de projetos, né? Coincidentemente, o nosso próximo webinar é sobre o Lean Construction, né? Sim. É que talvez o Lean, empresa de projeto pode não necessariamente ser de construção civil, né? Mas a resposta é sim, né? Muito do que vai ser apresentado no Lean Construction é aplicado a um projeto de equipamentos, de máquinas, né? Também é possível aplicar sim. O Ricardo pergunta: qual a ferramenta que você acha mais importante na implementação do Lean? Então, eu coloquei lá, né, as duas que eu considero, né? Não, eu coloquei só para o Caio aqui, é que assim, o Kaizen, tem gente que acha que Kaizen é uma ferramenta. Eu vejo algo mais amplo do que o Kaizen, né? Mas se eu fosse sugerir, seria então, implantar o Kaizen, né? Kaizen Blitz, o projeto Kaizen, e o 5S. O Marcos Nunes, ele pergunta se você considera que o sistema de gestão da qualidade ISO 9001 pode contribuir para o Lean. Não, eu acho que contribui de uma forma genérica, né? Contribui porque ele não é prescritivo, né? Quando a gente colocou lá na Embraer, na verdade, nós colocamos uma outra coisa que eu não falei aqui muito, né? Mas que a gente criou critérios de excelência dentro da Embraer, né? E os nossos critérios de excelência, eles eram baseados no Lean, mas também eram baseados na ISO 9000 e baseados também no mapeamento do PNQ, tá? Então, a gente colocou todos esses critérios para conseguir melhorar a excelência. Então, é bom sim, ele contribui. O Hugo pergunta por que as empresas têm dificuldade de conseguir os resultados com o Lean. Então, o resultado, principalmente, tem a ver com pessoas, né? Na verdade, pessoas, liderança e cultura, né? Porque a ferramenta em si, lógico, tem ferramentas que são um pouco mais complicadas de usar, né? E as situações que existem em livros não necessariamente é aplicável diretamente na fábrica, né? Porque na fábrica, na situação que você está. Então, você vai lá e adapta algumas coisas, mas é possível.
Agora, tudo mexe com pessoas, né? Então, por que muitas vezes não dá certo? Às vezes você implementa, tem um líder lá que gosta muito do Lean. Ele vai lá e faz, o projeto vai. Troca de líder. E aquilo não está incorporado na cultura. As pessoas não veem aquilo lá como uma ferramenta legal para falar, pô, eu consigo mudar, consigo fazer, né? E não pegou nas pessoas, né? Principalmente no líder. Aí o próximo líder entra, ele não quer nem saber. Aí vai se perdendo. Igual 5S, a mesma coisa, né? Pode ser que a pessoa goste de 5S, deixa tudo organizado. Mudou o diretor industrial, mudou o gerente, né? Putz, o cara já não está nem aí. Aí, se ele, líder, não está nem aí, ninguém mais vai estar. Entendeu? Então, aí começa a despencar. Então, é difícil manter. Por isso que quem lida com isso tem que estar sempre... tem que ter uma área lá em cima, né? Assim que uma área, uma pessoa, alguém, né? No caso em pequena e média empresa, geralmente é uma pessoa que tem que estar lá fomentando a melhoria, fazendo a cabeça, mantendo o líder, né? O dono, o diretor, o presidente sempre informado do que está acontecendo, sempre pedir reforço, entendeu? Porque senão a coisa vai minguando, porque tem a ver com a liderança. O Arthur, ele pergunta se nós podemos considerar que o Lean auxilia um sistema de gestão da qualidade como a ISO 9001. Ele quer que você comente aí se você concorda com isso, se o Lean auxilia um SGQ com a ISO 9001. Então, meio que eu já falei, né? Assim, eles se complementam, né? Quando a gente fez o critério de excelência, que não são exatamente as mesmas coisas, mas se complementam, né? Você tem os critérios da norma, né? Da ISO 9000, que não são prescritivos. O Lean também não é. Só que o Lean, ele busca mais aqui a produtividade, né? Eficiência, mas ele não vai fazer as coisas sem qualidade, né? Como eu disse, a qualidade ela está embutida em todo o trabalho do Lean. Não tem como a gente piorar a qualidade, sempre tem que melhorar. Tá? Então, elas são complementares. Para encerrar aqui a nossa sessão de questões, na verdade, aí já não é mais uma questão, é um parabéns aí que o Carlos Ferreira manda para o Marcos, dando um feedback aí, obrigado. dizendo que, né, você foi extremamente didático e que tem toda a razão em iniciar as ações envolvendo a liderança e as pessoas que formam a opinião da organização. Obrigado, então, pessoal. Foi um prazer aqui estar com vocês, né? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo, né? Eu já fico feliz. E aí a OTS está disponível, né? Para estar dando suporte para vocês. Agora eu vou chamar aqui o Antônio Sérgio para fazer, então, um fechamento aqui do nosso webinar, tá? E contamos aí com vocês para os próximos webinars. Então, por favor, Antônio Sérgio, fique à vontade aí. Tchau, tchau, pessoal. Muito bem. Então, boa noite a todos. Meu nome é Antônio Sérgio Conte, eu sou vice-presidente da OTS. Gostaria de agradecer a participação de todos e elogiar a excelente apresentação do colega Kawa, colocando as ideias básicas sobre como implementar Lean Construction em pequenas e médias empresas. Um dos objetivos importantes da OTS é disseminar os conceitos do TPS, da cultura, modelos de gestão da produção japoneses no Brasil, na nossa OTS do Brasil. Então, desde já, a gente coloca a organização à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer informação que vocês tenham interesse, a gente pode estar contribuindo. Existem muitas referências, existem muitos casos práticos, eu tenho certeza que a visão Lean pode contribuir para a melhoria do desempenho da empresa de cada um de vocês. Queria aproveitar também para convidar vocês para a próxima quarta-feira, às 19h30, às 21h, mais um webinar gratuito sobre Lean Construction e a cadeia de fornecedores. O PIB da construção civil no Brasil, ele é muito importante. Na medida que a gente tem que sair da crise do coronavírus e dessa crise que a gente tem passado no país nos últimos anos, é muito importante que os membros da cadeia de fornecedores, das construtoras, dos incorporadores, entendam a importância do Lean para que essa retomada aconteça em um ambiente de alta produtividade, aproveitando cada passo e cada chance que a inovação tecnológica tem trazido para a gente. É sobre isso que a gente vai falar na próxima terça-feira.
Novamente, queria agradecer a participação de todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Eiki-san. Parabéns, Marcos. Excelente apresentação. E até a próxima quarta-feira. Boa noite a todos.